Boa noite, senhores vereadores, funcionários, os presentes, dentro e fora do plenário, população que nos ouve e assiste em casa. O tema que eu vou tratar aqui é, na verdade, voltar ao debate da necessidade da instauração da investigação sobre a Fungota, que, a julgar pelo que foi divulgado, o documento do Ministério Público do Trabalho, que pede a abertura de ação civil contra a Prefeitura. O teor do documento é extremamente grave, e eu penso que é dever de cada um dos vereadores aqui perder pelo menos 1 hora do seu dia para tomar conhecimento do que está nesse relatório. São coisas tão absurdas como, por exemplo, a questão de funcionários que supostamente deveriam ser contratados pela CADESP, que estão na relação de funcionários pela CADESP, são funcionários também pagos no corpo da Fundação Gota de Leite. Aqui no documento, inclusive, o promotor aponta o nome de 3 desses funcionários, que eu não vou citar, mas é público para quem tiver o interesse de ler. Aponta também o promotor público aqui que, na pesquisa no CAGED, existe contrato de trabalho da CADESP, mas com instituições que não a Fungota, mas com a Santa Casa, a Unimed e a Beneficência Portuguesa. Os mesmos funcionários aparecem na relação de pagamentos da CADESP. Aponta o promotor também a suposta prática de clientelismo e da ação de manutenção do que ele chama de cabide de emprego, quando da relação dessas pessoas que supostamente trabalham pela CADESP, ele compara com a lista de classificados nos concursos públicos e vê que a pessoa que foi aprovada em 1º, 3º, 4º lugar não foi chamada. Mas, por exemplo, como ele cita aqui, o caso de auxiliar técnico de enfermagem, contratou-se quem passou em 179, 184, 194. Ou seja, qual é o critério de qualidade, sendo que pelo concurso público esse funcionário não seria chamado? Aponta o promotor também a questão de total falta de clareza sobre o porquê de ter sido a CADESP. A CADESP não foi escolhida mediante um processo de seleção ou de apresentação de projeto. Ela recebeu uma carta do então superintendente, doutor Anuar, convidando-a para assumir o trabalho de contratação de mão de obra pela Fungota, sem que a mesma sequer apresentasse as suas qualificações técnicas para poder operar na Gota. E isso é provado pelos documentos, porque no mesmo dia que ele manda o convite, no dia seguinte a CADESP apresenta um plano, ou seja, é a justificativa da superintendência da Gota que a escolha da CADESP se deu levando em consideração o plano de trabalho apresentado. Porém, o documento chegou depois ao convite enviado pela Gota. Aponta o promotor também a falta de embasamento para a tomada de preço a que se chegou o contrato com a CADESP. Não foi apresentado qual o valor da remuneração para médico, para enfermeiro, contribuição social, taxa de associação. Pior, a CADESP apresentou um preço que não foi em nenhum momento questionado pela Fundação Gota de Leite, que automaticamente aceitou o valor. O promotor, inclusive, faz uma estimativa aqui que, se fosse considerar o pagamento de todos os funcionários da Gota, os contratados temporários pela CADESP, chegaria no valor de R$ 1.396.000, considerando os encargos, poderiam chegar a R$ 3 milhões, todos eles para 6 meses. O contrato da CADESP ultrapassa o valor de R$ 3 milhões para uma parte muito, mas muito inferior àquilo que está no cálculo do promotor. Por que esse valor? Para que é? E por que a Gota não questionou? Nem no parecer jurídico isso aparece. O promotor fala também da total falta de divulgação
desse contrato, uma vez que o primeiro contrato se deu com dispensa de licitação, o segundo foi alegado situação de calamidade pública, sem que a prefeitura sequer explicasse que contexto era esse que justificaria a prorrogação do contrato, e aí a prefeitura não mandou lei para a Câmara, nem para poder aprovar a dotação. Tudo aconteceu na maior... Tudo aconteceu de forma sigilosa, não foi sequer publicado o extrato de contrato e o plano de trabalho que deveria ter sido. E pior ainda, aponta o promotor, a prestação de contas da CADESP, incluindo a documentação que a Gota enviou para a Comissão de Saúde da Câmara, não tem um centavo a CADESP apresenta do que foi feito com esses milhões e milhões e milhões que foram gastos em 2012. Por que é que isso não foi nem enviado? Não veio para a Câmara, não foi para o Ministério Público. O documento é grave, o promotor sugere o envolvimento da competência da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e Federal e Tribunal de Contas, uma vez que a situação identificada extrapola o raio de competência dele, e diz, inclusive, que as condições de terceirização foram as piores possíveis. Suspeita de desvio de dinheiro público, superfaturamento e crime. Essa Câmara tem o dever moral de defender a instauração da SEI da gota de leite. Obrigado.